Olá, meus queridos alunos, espero que todos estejam motivados a aprender. Vamos lá, pessoal. Nós vamos trabalhar hoje sobre transformações isométricas e projeções. Só que a nossa aula de hoje ela vai se basear em resoluções de questões, ok? A gente vai resolver questões de Enems anteriores. A gente vai dar uma teoria básica, rápida, e depois a gente vai trabalhar questões, tá? Se você quer uma aula sobre transformações isométricas mais detalhada, eu indico a você o canal Matemáxima, do meu amigo professor Auricélio. Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos começar então a nossa aula. Então, vamos falar de isometria, tá? A isometria ela pode ser definida como sendo uma transformação isométrica de uma figura em outra, sem alterar suas medidas. Aí você fica pensando, mas como isso é possível? Bom, a gente pode imaginar que houve aí um movimento, entendeu? Então, se você tem uma figura aqui à esquerda e essa figura é movimentada para a direita, então essas duas figuras é a mesma, ou seja, ela não sofreu nenhuma alteração em suas medidas, então ela sofreu uma transformação isométrica, ok? Então, a diferença se dá apenas em relação à posição que ela estava. Ela estava à direita, a outra estava à esquerda. Então, imagens congruentes fazem parte de uma rede chamada transformações isométricas, ou simetria, que por sua vez é dividida em três naturezas. Vamos ver quais são as três naturezas da transformação isométrica. Nós temos a rotação. A rotação, nós temos aí um elemento, um F, né? E nós vamos ter um elemento de rotação. Esses elementos de rotação, ele pode ser o centro de rotação, ou também o ângulo de rotação. Então, a gente precisa desses tais elementos, tá? Do centro e do ângulo de rotação. Vamos imaginar, então, que o nosso centro de rotação vai ser esse aqui. Esse é o nosso centro de rotação. E que o movimento dele vai ser um movimento aqui, pessoal. Movimento horário. Então, quer dizer que nós temos dois movimentos. Nós temos um movimento horário e temos um movimento anti-horário, ok? Então, se eu fizer o movimento horário, veja que ela sofreu uma rotação em relação aqui ao ponto, tá? Que é nosso centro de rotação. Então, se vai fazer a rotação de uma figura, você precisa desses elementos. Precisa identificar quem é o centro de rotação e quem é o ângulo de rotação, tá? No caso, o ângulo aqui foi de 90 graus, mas a gente pode ter ângulo de rotação de 45, 30, o ângulo a ser definido, ok? Bom, outra transformação isométrica é chamada de translação. A translação ela é um movimento que você altera a figura, né, da seguinte forma. A gente vai utilizar os seguintes elementos. Vai ser a direção, ou seja, de como é que ela vai direcionar, se ela vai para a direita, né, se ela vai para a esquerda, se vai para cima, para baixo, se ela vai em diagonal, temos que saber a direção dela. E também a magnitude, a distância dela, tá? Então, as translações são feitas dessa maneira. Então, você tem um elemento à direita e ele vai para a esquerda. Então, sofreu aí uma translação e a direção dele aqui foi na horizontal, ok? Vejamos agora um outro tipo de transformação isométrica que é chamada de reflexão. Na reflexão, você também tem um eixo, nós temos o elemento eixo, e aí perceba que agora sofreu uma inversão, ok? A figura ficou espelhada. Mas é importante observar que em relação ao eixo, essa distância ela tem que ser igual a essa distância, ok? Essa distância daqui para cá tem que ser a mesma distância daqui para cá. Então há uma simetria, tá? Entre as duas figuras. Então ela sofreu aí uma reflexão, ela ficou espelhada. E isso aqui, pessoal, em relação ao eixo. Mas eu posso ter uma reflexão que pode ser em relação a um ponto, que é chamada de reflexão deslizante. O pessoal até considera como uma quarta transformação isométrica, mas também é uma reflexão. Essa reflexão deslizante, ela vai estar colocada em relação a um ponto. Então, os elementos são, nós temos o ponto, o elemento onde nós vamos nos basear, temos a direção, o ângulo, né, pelo qual vai sofrer essa reflexão, e temos a magnitude, também temos a distância da mesma forma, tá?
Então, olha só. Eu tenho aqui o ponto, localizamos o ponto, e agora eu vou fazer uma reflexão aqui na horizontal, ok? Então, eu fiz uma reflexão aqui no eixo vertical, tá? Fiz uma reflexão horizontal no eixo vertical. Agora, eu vou fazer novamente uma reflexão no eixo aqui horizontal, tá? Novamente, outra reflexão. Observe que eu fiz duas reflexões. Uma aqui no eixo vertical e a outra no eixo horizontal. Depois de ter feito as duas reflexões nos eixos, eu obtenho, então, a minha simetria em relação ao ponto, tá? Então, se alguém pergunta como é que eu consigo fazer uma reflexão em relação a um ponto? Bom, a solução é, faça uma reflexão aqui no eixo vertical e, em seguida, faça uma reflexão no eixo horizontal. O resultado final vai lhe dar a reflexão em relação ao ponto, ok? Bom, pessoal, então, vamos para a resolução de questão. Vamos, então, para a primeira questão. A isometria é uma transformação geométrica que, aplicada a uma figura, mantém a distância entre pontos. Duas das transformações isométricas são a reflexão e a rotação. A reflexão ocorre por meio de uma reta chamada eixo. Esse eixo funciona como espelho. A imagem refletida é o resultado da transformação. A rotação é o giro de uma figura ao redor de um ponto chamado centro de rotação. A figura sofreu 5 transformações isométricas nessa ordem, tá? Bom, quais são as 5 transformações? Primeiro, foi uma reflexão no eixo X. Veja que nós temos aqui o eixo X, ok? Deixa eu mostrar aqui a vocês, olha. Aqui nós temos o eixo X. E aqui nós temos o eixo Y, tá? Então ela sofreu 5 transformações. A primeira foi a reflexão no eixo X. Fizemos a reflexão. Note que para que essa figura seja refletida dessa, né, ela tem que ser espelhada. Essa distância do ponto A até o eixo X, mesma distância do ponto A até o ponto X. É para ser, tá? Segunda transformação é uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário. Olha, pessoal, o sentido anti-horário é esse sentido aqui, tá? Esse é o sentido anti-horário. Então, ele vai sofrer uma rotação de 90 graus. Fizemos a rotação de 90 graus, ok? Em seguida, uma reflexão no eixo Y. Tá aqui o eixo Y, fazer agora uma reflexão. Veja que, novamente, uma reflexão, a distância do ponto A até o Y é a mesma distância do ponto A até o Y, para que haja uma reflexão. Quarta transformação foi exatamente uma rotação de 45 graus no sentido horário. Agora, pessoal, o sentido é esse, olha. Tá? O sentido é esse aqui, 45 graus. Então, é uma rotação pequena, tá? 45 graus. E, em seguida, uma reflexão no eixo X. Vou pegar essa figura e refleti-la para cá, ok? Então, a reflexão no eixo X, nós encontramos, então, essa figura. Veja que essa distância dessa ponta até o eixo é a mesma distância dessa ponta até o eixo. Do ponto A até o eixo é a mesma distância do ponto A até o eixo, tá? Para que haja a reflexão. Então, daí, nós conseguimos ver que a alternativa correta é aqui. Podemos, então, ver que a alternativa correta nós temos aí, ok? Nós temos alternativas A, B, C, D e letra E. Na segunda questão, diz o seguinte. Um programa de edição de imagens possibilita transformar figuras em outras mais complexas. Deseja-se construir uma nova figura a partir da original. E a nova figura deve apresentar simetria em relação ao ponto. Vejam que agora a simetria em relação a esse pontozinho aqui, tá? Então, fazer o que foi mostrado anteriormente. A gente quer saber qual é a figura simétrica essa em relação a esse ponto. Então, como eu disse, a primeira coisa que você faz é uma simetria aqui no eixo vertical. Então, eu acabei de fazer aqui uma simetria entre os dois, tá? Ó, são simétricos. E agora eu faço uma simetria aqui no eixo horizontal. Bom, essa figura formada depois da segunda simetria é simétrica em relação ao ponto desta outra, ok? Então, essas duas são simétricas em relação ao ponto. A alternativa correta, então, a gente enxerga aqui na letra E. Tudo bem?
Questão 3. Na questão 3 diz o seguinte: a imagem apresentada na figura é uma cópia em preto e branco da tela quadrada intitulada O Peixe, de Marcos Pinto, que foi colocada em uma parede para exposição e fixada nos pontos A e B, que é a figura 1. Observe aí. Por um problema na fixação de um dos pontos, a tela se desprendeu e girou rente à parede. Após o giro, ela ficou posicionada como ilustrada na figura 2. Vejam. Formando um ângulo de 45 graus com a linha horizontal. Observe o ângulo aí. Para recolocar a tela na posição original, deve-se girá-la rente à parede no menor ângulo possível inferior a 360 graus. A forma de recolocar a tela na posição original, obedecendo ao que foi estabelecido, é girando um ângulo de quanto? Bom, se eu vou reposicionar, vejam que primeiro eu tenho que fazer um movimento. Tenho que fazer aqui um movimento de 45 graus, ok? Olha, 45 graus para ele voltar na posição horizontal. Vejam só. Depois eu vou fazer um giro de 90 graus para voltar à posição anteriormente. Vejam só. E aí a gente soma que o ângulo foi o quê? De 90 graus mais 45 graus, a gente tem aqui de 135 graus no sentido horário. Então, a alternativa correta aí, a letra B. Fácil, não é isso? Isso. Vamos agora para a questão 4. Observe o polígono EFGH e E', F', G', H' no plano cartesiano a seguir. Que tipo de simetria é observado na transformação do polígono EFGH do polígono E', F', G', H'? Eu quero que vocês observem que essa figura ela tem as mesmas medidas dessa outra figura, ok? Então, quer dizer que o que aconteceu aqui foi só um movimento, tá? Obedecendo um certo ângulo. Então, esse movimento aqui nós chamamos de translação, ok? Então, nós temos aí a alternativa A, letra C. Vamos agora para a questão 5. Na questão 5, diz assim: um decorador utilizou um único tipo de transformação geométrica para compor pares de cerâmicas em uma parede. Uma das composições está apresentada pelas cerâmicas indicadas por 1 e 2. Utilizando a mesma transformação, qual a figura que compõe o par de cerâmica indicada por 3? Ele está colocando para nós, pessoal, que a figura 1 e a figura 2 sofreu uma transformação isométrica, daqui para cá, olha, figura 1 para a figura 2. A gente vai descobrir que transformação foi essa, tá? Daqui para cá. E ele quer saber qual é a mesma transformação que vai acontecer com o terceiro. Essa mesma transformação, a gente vai marcar a alternativa. Então, qual foi a transformação que sofreu do 1 para 2? Se eu transferir essa figura aqui para baixo, vocês notem que ela é simétrica, ok? Ó. Então, a transformação isométrica aqui foi de reflexão, tá? Ela é simétrica. Então, sofreu uma simetria, uma reflexão. Então, a gente vai fazer aqui também, na terceira, a mesma reflexão, tá? Então, vamos pegar a figura e fazer a reflexão dela. Podemos fazer em cima, por exemplo. Então, veja que a figura que tem a mesma transformação isométrica, que é a reflexão, está aqui na letra B de bola. Tudo bem? Vamos ver agora o que seria uma projeção, tá? Projeção, pessoal, quer dizer sombra, tá? Projeção quer dizer uma sombra. A projeção ortogonal é a representação de um objeto em um plano de projeção quando as linhas visuais são perpendiculares a este plano. Então, a gente imagina como se a gente olhasse de cima, olhasse a figura de cima, tá? E verificaria qual é a sombra que ele formaria nessa base. Eu estou falando de cima, mas pode ser na lateral, direita, esquerda, tá? Não importa exatamente a posição que ele esteja. Então, nós podemos ter exemplo de projeção. Eu tenho aqui um segmento AB. Esse segmento AB, ele está paralelo ao plano. Então, a sua projeção tem a mesma medida do segmento AB. Por quê? Porque o segmento está paralelo ao plano. Se eu tiver agora um segmento perpendicular ao plano,
A sua projeção, ou seja, se eu olhar de cima, eu só enxergo um único ponto, tá? Então, esse ponto é como se fosse esse segmento de topo. Estou enxergando apenas um ponto. Então, nós temos aí que a distância entre o segmento AB, ela existe, né? Existe um tamanho para ela aqui, né? Tantas unidades. Mas a sua projeção é zero, não tem medida entre o A' e o B'. Se eu tiver um segmento que é secante ao plano, né? Ou seja, uma reta suposta aqui que é secante ao plano, você vai observar que a projeção dela é menor do que o segmento, tá? A projeção é menor que o segmento. E quanto mais eu inclino esse segmento AB, menor vai ficar a sua projeção até chegar em zero quando ela ficar perpendicular. Então, observe as 3 tipos de projeções importantes a ser observado, tá? Vamos ver outros tipos de projeção ainda. Projeção de regiões. Projeção ortogonal de uma circunferência. Você vê que a projeção circunferência desse formato é apenas uma linha. Então, eu posso dizer que isso aqui é uma circunferência, tá? Só que é a projeção dela, da circunferência, vista de cima. Ou pode ser a projeção aqui que dá outra circunferência caso esteja paralelo. Se estiver paralelo, vai dar outra projeção, tá? Temos também a projeção cônica, que nós não vamos aprofundar muito aqui, tá? E temos a projeção oblíqua. A gente vai estudar isso muito em geometria espacial, tá? Onde tem figuras, prismas oblíquos, né? E temos tronco de cone. Vamos para as questões, tá? Primeira questão. Uma gangorra é um brinquedo que consiste em uma tábua longa e estreita, equilibrada e fixada no seu ponto central, que é o pivô. Então tá aqui. Nesse brinquedo, 2 pessoas sentam-se nas extremidades e, alternadamente, impulsionam-se para cima, fazendo descer a extremidade oposta, realizando assim o movimento da gangorra. Considere a gangorra representada na figura em que os pontos A e B são equidistantes do pivô. Essa distância é igual a essa. A projeção ortogonal da trajetória dos pontos A e B sobre o plano no chão da gangorra, quando esta se encontra em movimento, é quanto? Questão interessante, tá? Por quê? Porque você só imagina que se você está na gangorra, os movimentos aqui é simplesmente para cima e para baixo, né? Você pensa que está tendo esse movimento aqui, ó, para cima e para baixo. Você pode até pensar que é essa letra, né? Aqui, digamos, a letra A, aqui uma letra B, aqui uma letra C, ali uma letra D. Você pode pensar que é esse movimento aqui, para cima e para baixo, ó, letra D. Mas a gente observa o seguinte, olha, essa gangorra, a gente vai imaginar que os pontos extremos da gangorra, ela está dentro de uma circunferência. E o pivô é exatamente o centro da circunferência. Então, quando ela estiver nessa posição aqui, a distância é a mesma, tá? A gente vai ter aqui o ponto A e ali o ponto B. Só que você vai observar agora que houve um deslocamento ali horizontal, tá vendo? Olha, onde estava o ponto A, quando ela ficou paralela, ela sofreu um deslocamento ali para a esquerda. E o ponto B também sofreu um deslocamento para a direita. Então, ele sofreu esse deslocamento aqui. Quando o ponto B chega no chão, observe aí, ó, o ponto A lá em cima e o ponto B embaixo, ela voltou para o ponto de novo onde estava o A no chão. Então, o movimento da gangorra, na verdade, é o quê? O ponto A está no chão e ele está no ponto mais alto. Quer dizer que eles têm o mesmo ponto da perpendicular. Mas quando elas estão na paralela, ó, o ponto A está um pouco mais à direita e o ponto B está um pouco mais à esquerda. Então, quer dizer que o movimento que eles vão fazer é esse movimento aqui, olha. Tá vendo? Olha? Eles fazem esse tipo de movimento aqui. Ele vai para a direita e para a esquerda. Para a direita e para a esquerda. Então, a alternativa correta é a letra A. Tá? Então, é uma questão bem interessante. Observe como funciona. Na segunda questão, João propôs um desafio a Bruno, seu colega de classe. Ele iria descrever um deslocamento pela pirâmide a seguir e Bruno deveria desenhar a projeção desse deslocamento no plano da base da pirâmide. O deslocamento descrito por João foi: mova-se pela pirâmide sempre em linha reta do ponto A
ao ponto E. Vejam só como movimentou. A seguir, do ponto E ao ponto M. Ok? E depois do M até o C. Desenhe. Qual foi o desenho que o Bruno fez agora? É uma projeção de cima, tá, pessoal? Você vai olhar de cima e vai ver qual foi a projeção que ele fez. Eu quero que vocês observem que quando ele movimentou do A até o E, a projeção que ele enxerga de cima é aquela que vai do A até o centro da base da pirâmide. Ok? Quando ele movimentou do E até o M, o movimento na base foi do centro até o M. E do M até o C foi exatamente do M até o C, tá? Então, se a gente vai procurar agora uma alternativa que está desenhado na base da pirâmide, porque o que está desenhado na base da pirâmide é a projeção do movimento aí que o João fez. Tudo bem? Então, a alternativa correta nós encontramos aí nessa letra B de bola. Ok? Questão 3. Na questão 3, uma lagartixa está no interior de um quarto e começa a se deslocar. Esse quarto, apresentando o formato de um paralelepípedo retângulo, é representado na figura. A lagartixa parte do ponto B e vai ao ponto A. Então, ela sai do ponto B até o ponto A. A seguir, de A, ela se desloca pela parede até o ponto M. Ok? Que é o ponto médio do segmento EF. Finalmente, pelo teto, ela vai do ponto M até o ponto H. Considere que todos esses deslocamentos foram feitos pelo caminho de menor distância entre os respectivos pontos envolvidos. A projeção ortogonal desses deslocamentos no plano que contém o chão do quarto é dado por. Então, a projeção ortogonal, tá? Eu quero ver o que tem no chão. Qual foi a informação que foi colocada no chão. Vejam que do ponto A até o ponto B, você vai observar, olha, ele não sofreu nenhum movimento, tá? Porque se olhar de cima, o segmento EF, tente imaginar e observar isso aí, olha. O segmento EF, ele está em cima do segmento AB. Então, se olhar de cima, tanto o segmento AB como o segmento AM, eu vou enxergar apenas uma linha reta, ok? Apenas uma linha reta. Porque esses dois estão embaixo do segmento EF ali, né? Então, a gente só vai conseguir enxergar um segmento de reta e o segmento MH, ok? E aí você veja que só sofreu esse movimento ali. A alternativa correta seria a letra C, tá? Letra A, B, C, D e E. Tudo bem? Então, tenta soltar a imaginação e verificar que está olhando de cima. Quem está na frente? Vejamos agora a quarta questão. Na quarta questão, nós temos o seguinte: o acesso entre os dois andares de uma casa é feito através de uma escada circular, escada caracol, representada na figura. Os pontos A, B, C, D e E sobre o corrimão estão igualmente espaçados. E os pontos P, A e E estão em uma mesma reta. Nessa escada, uma pessoa caminha deslizando a mão sobre o corrimão do ponto A até o ponto D. Ele saiu do ponto A, né? Vamos colocar um eixo aqui, tá? Sai do ponto A e vai até o ponto D. Olha só, do ponto A até o ponto D. A figura que melhor representa a projeção ortogonal sobre o piso da casa no caminho percorrido pela mão dessa pessoa. Vejam que, se a gente olhar de cima, a gente não vai enxergar nada helicoidal, tá? E vai enxergar apenas um círculo, porque as distâncias são as mesmas, tá? Ali do ponto, o eixo, ele vai e faz o giro. Então, o que você enxerga é apenas essa alternativa, letra C, tá? É como se fosse um círculo, ele está girando, olhando de cima. Vamos agora, então, para questão 5. Um grupo de países criou uma instituição responsável por organizar o Programa Internacional de Nivelamento de Estudos, PIN, com o objetivo de melhorar os índices mundiais de educação. Em sua sede foi construída uma escultura suspensa com a logomarca oficial do programa, em 3 dimensões, que é formada por suas iniciais, conforme mostrada na figura.
Bom, a figura eu falei pin, né? Eu não sei se é pine, se foi em inglês. Essa escultura está suspensa por cabos de aço de maneira que o espaçamento entre letras adjacentes é o mesmo. Todas têm igual espessura e ficam dispostas em posição ortogonal ao solo, como ilustrado na figura a seguir. Ao meio-dia, o sol... Ao meio-dia, com o sol a pino, as letras que formam essa escultura projetam ortogonalmente suas sombras sobre o solo. A sombra projetada no solo é qual? Bom, a gente pode observar que a palavra pine ou pine, ela tem 4 letras, né? Então a gente tem que observar as 4 letras. Observe também que nas 4 letras tem a letra I, que é a mais fininha. Então a gente consegue ver facilmente aí, ó, que a alternativa é essa aqui. Porque tem aí as letras, né, ó, pine, o P, o I, o N e o E. Tudo bem? Questão 6. A figura representada, o globo terrestre, e nela estão marcados os pontos A, B e C. Os pontos A e B estão localizados sobre um mesmo paralelo. E os pontos B e C sobre um mesmo meridiano. É traçado o caminho do ponto A até o ponto C pela superfície do globo, passando por B, de forma que o trecho de A até B se dê sobre o paralelo, que passa por A e B, e o trecho B e C se dê sobre o meridiano, que passa por B e C. Considere que o plano alfa é paralelo à linha do equador na figura. Eu quero saber qual é a projeção ortogonal no plano alfa do caminho traçado no globo, pode ser representado por qual? Pessoal, essa aqui é uma questão bem comum, tá? Mas você não pode esquecer que do ponto A até o ponto B não se anda em linha reta, tá? Há uma curva, já que isso aqui é uma, vamos supor que é uma esfera, vamos levar em consideração uma esfera, tá? Então, do ponto A até o ponto B é uma curva. E do ponto B até o ponto C é outra curva, ok? Então, se eu olhar aqui de frente, eu enxergo 2 segmentos perpendiculares. Eu enxergo aqui a letra B, se eu olhar de frente. Se eu olhar de cima, que é o que a questão está pedindo, eu vou enxergar aqui apenas um segmento pequeno, porque já que ele está fazendo uma curva, ele se deslocou, tá? Ó, ele sofreu um movimento. Do ponto B, ele foi um pouquinho mais para frente lá. Então, ele sofreu um pedacinho aqui, né? E esse aqui é uma curva, se eu olhar de cima. Então, a projeção seria essa aí, olha. Ela é uma curva do A até o B, e do B até C é só um segmento. Então, a gente pode ver aí a alternativa correta, a letra E, tá? Lembrando que se eu olhar aqui nesse sentido, ó, se eu olhar daqui, ok, olha. Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter apenas um ponto, um outro segmento, né? Porque tem uma curvinha aqui, e aqui uma curva. Então, em qualquer posição que você olhar, você vai ter uma projeção diferente, tá? Bom, pessoal, então ficamos por aqui. Terminamos o nosso exercício, tá? Espero que vocês tenham proveito, que vocês pratiquem, tá? Questões bastante comuns no Enem. Não são questões difíceis, são fáceis, mas você tem que tomar cuidado, tá? O conselho que eu dou é, fique esperto. Faz muitas questões, que você vai conhecendo o padrão. Aquilo que você errar em casa, você não erra no dia da prova, ok? Então, um abraço, até a próxima.